aqui, Senhor, levando algo da parte do Senhor. Eu creio, Senhor, que essa nação vai ser ganha, Senhor, através de famílias restauradas, famílias curadas, famílias tratadas. Mas para isso acontecer, o homem precisa saber o seu lugar dentro da sua casa. O homem precisa saber a sua posição como sacerdote. O homem precisa saber que ele é homem, não somente por causa de algo referente à sua sexualidade, mas sim pela posição da qual ele tem diante de ti. A tua palavra diz sobre isso, que o Senhor nos chamou para sermos a imagem e semelhança do Senhor. Por isso eu peço, Senhor, no nome do Senhor Jesus, venha estar falando com cada homem nesse momento, com cada jovem, Senhor, com cada pessoa que ainda não está casada, mas vai casar, cada homem que ainda não está casado, mas vai ter um casamento lá na frente. Que o Senhor possa fazer grandes coisas na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Depois nós vamos estar fazendo um grupo. Pode sentar, irmão, comente. Depois nós vamos estar fazendo um grupo dos homens que se interessarem em estar indo nessa próximo evento. E a gente vai estar fazendo um grupo no WhatsApp. Eu creio que o grupo já está pronto, né? E aqueles que foram vão estar auxiliando vocês também. Eu só falo, só vai, irmão, só vai, confia, só vai, que Deus tem grandes coisas para fazer na vida de vocês. Amém? Algo bem interessante que a gente aprende quando desce de lá, e eles falam que existe uma montanha da qual todos nós precisamos falar, e isso não é somente legendários, quem passou, mas todos nós precisamos de uma montanha, e é chamada de montanha da vida. E eu quero estar falando hoje sobre essa montanha. Sobre a montanha da vida. Existem montes, existem situações da qual nós passamos e da qual nós fomos testados, principalmente no físico, mas existem momentos da qual nós precisamos ter um desafio na nossa vida para a gente ter um despertar. Se a gente não entender que existem montes ou montanhas que precisamos enfrentar para ter um despertamento na nossa vida, eu quero que você preste bem atenção, porque existem montes específicos para nós. Porque enquanto nós não formos desafiados, eu estou falando no geral, enquanto nós não formos desafiados para a gente poder ter entendimento da potencialidade que nós temos como ser humano, nós vamos ficar na mediocridade. Você quer ver um exemplo? Conta uma história que uma águia, ela era pequena, não sei o que aconteceu, foi chocada por galinhas. E essa águia, ela começou a crescer um galinheiro, porém ela era águia. E essa águia, ela começou a crescer, ficou diferente das outras, ficou grandona, mas ela fazia as mesmas atitudes de uma galinha, começava a ciscar e olhava para baixo, porém ela era uma águia. E quando ela via, no decorrer do tempo, ela via que tinha águias voando, e ela conseguia ver que era uma águia que estava voando. Ela olhava para ela mesma e ela falava: não dou conta, não consigo. E as galinhas que estavam próximas dela, quando via que ela estava olhando para cima e olhando para as outras águias, ela queria ter essa experiência de voar, as galinhas falavam: esquece, você não vai conseguir isso, isso não é para você. Muitas das vezes nós precisamos ser desafiados, como nós fomos. E existem montes específicos para nós. Aconteceu que um dia essa águia, ela ficou indignada. Ela não se conteve e ela começou a subir no cercado. E ela via que passava algumas águias, olhavam para ela, e ela ficava olhando aquelas águias com as asas abertas voando. E ela olhava para a situação dela e ela tomou uma decisão. Ela falou: eu preciso fazer alguma coisa, porque eu acho que o meu lugar não é aqui. E aquela águia, ela tentou algumas vezes saltar, e ela saltava, ela não conseguia. Ela corria ali, pegava um impulso em cima da cerca, não conseguia. Ela falhou 1, 2, 3 vezes. Mas chegou o dia na qual ela conseguiu bater as asas, e ela voou. Muitas das vezes nós somos essa águia aí. Prestar atenção que tem um texto que diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, existe um potencial em nós na qual nós ainda não entendemos. Por quê? Porque existe uma voz que fala da qual isso não é para nós. Existe uma voz da qual fala
você não vai conseguir. E essa voz é uma voz de acusação, como aquela águia recebia daquelas galinhas. Isso não é para você. Mas nós fomos criados com imagem e semelhança. Mas para nós termos a identidade de realmente de filhos de Deus, muitas das vezes, precisamos subir um monte. E o monte da vida está preparado para todos nós. Né? As meninas, as mulheres que não foram, o que acontece lá? Acontece muita coisa. Mas para as mulheres também, juntamente com os homens, existe um monte da vida da qual nós precisamos passar. E eu acho que isso foi nessa narrativa, dessa ilustração, que quando nós, essa história aqui que eu acabei de falar, nos lembra que nós fomos feitos não para viver limitados no chão, mas para que nós possamos voar como aquela águia, né? Muitas das vezes as alturas que Deus tem preparado para nós não vivenciamos algo nas alturas porque nós ainda não entendemos quem nós somos em Deus. E nós somos imagem e semelhança. Quando nós começamos a olhar para nós mesmos e falamos, não, eu preciso fazer alguma coisa, algo está me incomodando, como incomodou essa águia. Eu não nasci para ficar ciscando aqui, tem alguma coisa diferente em mim. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entrar num processo de maturidade. Maturidade. E como é bom passar por um monte que nos traz maturidade. Como é bom entendermos que existe na vida de cada um de nós um monte chamado monte da vida. Um monte da qual, quando nós começamos a ter entendimento de maturidade, nós começamos a enfrentar esse monte. E esse monte é de passo em passo, até chegarmos lá em cima. Não é fácil subir os montes, mas é lá no alto que descobrimos quem realmente somos em Deus. Não é fácil subir montes, né? Ai Deus, tinha hora lá que eu falava, Jesus, não aguento não, eu vou largar a mão, vou deixar tudo. Mas não pode, né? É o líder, é o pastor da igreja. E aí a gente fazia o que todos os maridos falavam. E muitas vezes só fica na teoria, né? E aquele momento foi um momento da qual a gente pôde pôr em prática o poder da oração. Não é sobrenatural. Quando a sua força física acaba, você só tem a força espiritual e você começa a orar. E quando começa a orar, você começa a ter uma força que vai te impulsionando. E quando menos você espera, você já andou por muitos quilômetros, somente movido pelo poder da oração. E eu acho interessante, referente ao monte da vida, que tem um personagem que ele pediu um monte para a vida dele. Tem um personagem que está lá no livro de Josué, capítulo 14, versículo 12. Nós vamos aprender com um homem que ele sabia o potencial que ele tinha em Deus. Nós vamos aprender de um homem que ele sabia que ele não era uma águia que estava mais vivendo com galinhas, mas ele era uma águia que entendia a sua posição e era uma águia que entendia que ele poderia ir em lugares maiores. Tanto é que esse homem chamado Caleb, ele chega para o seu líder chamado Josué e ele faz essa narração para Josué. Ele fala assim: dê-me, pois, a região montanhosa daquela ocasião. Na minha versão está escrito assim: agora, pois, me dá este monte de que o Senhor falou naquele dia. Tem essa versão aí? Isso, aí já mudou, já, aleluia. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor me falou naquele dia. Que mensagem poderosa! Era um homem que ele já tinha 80 anos. E um homem que ele sabia que ele era a imagem e semelhança de Deus. Um homem maduro na fé. Um homem da qual ele olhava para ele mesmo e ele teve entendimento de que havia uma promessa na vida dele. E ele esperou durante muito tempo por essa promessa. Mas aconteceu que chegou o momento que o monte que esse homem desejou era um monte mais difícil que o nosso. Porque o monte que a gente subiu não tinha gigante lá, mas nesse monte da qual o Caleb subiu, a Bíblia diz assim: pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins.
e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Então esse homem chamado Caleb, ele tinha uma convicção que havia uma promessa na vida dele. Para ele então tomar uma posição de conquistar esse monte, a primeira coisa que ele fez, ele pede o monte, me dá o monte, dá-me pois esse monte, de que o Senhor me falou aquele dia atrás, quando eu ainda tinha somente 40 anos. Agora Caleb, ele já era um senhor com 80 anos, e mesmo assim ele decidiu que ele queria subir no monte, e aquele monte que eu quero te falar nessa noite, que é o monte da vida. Presta atenção, há momentos na vida em que a fé não pede sinais. Há momentos na vida que a fé não pede sinais, a fé pede ação. Há momentos na vida que a fé não pede somente sinais, a fé pede ação. Porque quando nós temos fé, nós somos movidos por sinais, né? Se o Senhor me dá um sinal, se o Senhor está comigo referente a isso, referente àquilo. Mas chega um momento em que nós precisamos de ações. Caleb, ele tinha uma promessa de que Deus iria dar para ele aquele monte, aquele pedaço de terra, mas ele tomou então uma ação, né? Foi o que Caleb fez. Depois de 45 anos carregando a promessa de Deus no coração, ele não pediu descanso. Já pensou? Senhor, eu já vou me aposentar, o Senhor deixou uma promessa para mim, mas eu quero me aposentar. Vamos deixar de lado esse negócio aí, eu já estou velho demais e eu não quero mais isso. A decisão de Caleb foi que ele queria um monte para ele, mas mesmo ele sendo na idade que ele estava, com mais de 80 anos, ele não pediu descanso, ou ele também não pediu nenhuma recompensa, ou nenhum reconhecimento. Ele somente pediu um monte. Eu quero te dizer para você que o monte da vida, nós temos que pedir esse monte para nós. Nós estamos aprendendo, passamos por uma experiência gloriosa com Deus, mas esse monte da vida é algo da qual nós ainda estamos no processo de subir ele. Precisamos entender que o monte da vida depende de uma ação da nossa parte também. Não é somente sinais que nós precisamos ter, precisamos tomar uma atitude. Se esse monte, da vida vai me tornar um homem melhor, se esse monte da vida vai me tornar uma mulher melhor, eu preciso subir então. A minha família depende de mim para que eu possa ser um bom pai, um bom marido, e para isso eu preciso subir esse monte chamado monte da vida. Eu vou subir esse monte, mas para isso acontecer precisa de quê? Atitudes. Precisa de atitudes, principalmente do homem. Principalmente do homem. Não é qualquer um, não é qualquer monte que Caleb pediu, mas um monte que era habitado ali por gigantes. Por que Caleb pediu aquele monte? Porque quem amadureceu no deserto, como Caleb, lembra que Caleb... Vocês lembram a história? Vocês lembram a história de Josué e Caleb? Vou contar rapidinho. Moisés, ele é chamado por Deus, para tirar o povo dele do Egito, não é isso? Todo aquele povo que saiu do Egito, presta atenção, todo aquele povo que saiu do Egito, somente 2 entraram na terra prometida. Aquele povo que saiu do Egito morreu no deserto, e nasceu uma geração no deserto que conseguiu entrar na terra prometida. Somente 2 homens que saíram do Egito conseguiram chegar na terra prometida. Um foi Josué e o outro foi Caleb. Então o que Caleb estava pedindo era algo, ele vivenciou momentos terríveis no deserto. Então ali, quem amadureceu no deserto sabe que a promessa não se conquista somente no conforto. Quem cresceu no deserto sabe que conquista ela não vem através do conforto. Para a gente ter uma conquista precisa ter batalha. Ou vocês acham que não é batalha a gente tentar fazer as coisas? Vai vir tudo de mão dada. Referente à salvação, Jesus ele já pagou o preço por nós. Nós fomos salvos pela graça. Mas agora, para a gente conquistar as outras coisas, precisamos nos esforçar, precisamos sair do comodismo. E muitas das vezes Deus espera isso de nós, que nós venhamos pôr a mão na arada. Aqui eu acho interessante essa questão que diz que
Caleb, ele não, pelo fato de ele ter crescido no deserto, ele já estava calejado em saber que em uma batalha, para a gente ter o êxito em uma batalha, para ter o êxito de uma vitória, precisava passar pela batalha. Então, quando ele vê ali que ele já estava na terra prometida e havia um monte para ele, ele não se conformou em ficar somente ali esperando. Ele tomou uma atitude, né? Caleb, ele sabia crescer espiritualmente e subir. E subir, né? O Caleb, ele sabia que ele precisava de um amadurecimento, ele precisava crescer. Imagina o Caleb no deserto ali. Foi somente 2 que chegou lá na terra prometida. Então o processo de Caleb até ele chegar na terra prometida foi diferente dos outros. Então Caleb, ele entendia sobre crescimento espiritual. Crescer espiritualmente é subir. E subir exige, quando nós estamos subindo o monte, existem 3 coisas da nossa vida. Qualquer monte que você for, principalmente o monte da vida, precisamos de 3 coisas, né? Não são os pontos ainda para a gente compartilhar na célula, mas para subir qualquer monte, você vai precisar de força, você vai precisar de visão e você vai precisar de perseverança. E Caleb tinha isso: força, visão e perseverança. Você não consegue subir um monte se não tiver força. Você não consegue subir um monte se não tiver visão. E perseverança é o principal. Isso são características somente de quem sobe monte? É característica daquela pessoa madura na fé. Madura na fé que quer alcançar o pico do monte da vida. E isso é o que Deus tem preparado para nós. Então hoje nós vamos olhar aqui alguns montes. Tem tempo para isso? Hoje nós vamos olhar aqui alguns montes, rapidinho. 4 montes, simbolicamente, né? Que tem alguns nomes espirituais que apresentam áreas onde todo cristão precisa escalar para alcançar uma maturidade. Então eu quero falar rapidinho mesmo, de 4 montes que nós temos que subir para que nós possamos ter um nível maior de entendimento de quem nós somos. Lembrando que nós não somos uma área que está barrada por causa das galinhas que estão falando que nós não podemos. Nós já somos todos águias, somos todos aqueles imagens e semelhanças do Senhor. Mas existem no monte da vida, existem montes, como esse monte na qual eu quero falar aqui, né? Só vou falar de 4 montes rapidinho. O primeiro monte é o Monte Moriá. Monte Moriá está lá em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo número 22. Vai falar a história do Monte Moriá. Eu não vou entrar no... Eu deixei muito versículo ali, né? Então depois vocês leiam aí, pessoal. Gênesis capítulo número 22. Vai contar a história desse monte. Deixa eu contar a história desse monte. Deus, ele tinha chamado um homem chamado Abrão. Fala para ele assim: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma região que ainda vou te mostrar. Abre aí, Eric. Gênesis 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Olha só o que Deus fala para esse homem chamado Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. E far-te-ei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então Deus tinha uma promessa, esse homem tinha uma promessa de Deus na vida dele. E aconteceu que esse homem, ele foi, durante muitos anos, só carregando uma promessa, de que ele seria pai de nações. E aconteceu que chegou um tempo que ele estava desanimado. E quando ele estava desanimado, Deus aparece a ele e dá de novo ali um ânimo na vida dele. Fala: dentro de 1 ano você terá um filho. A esposa dele riu. E quando a esposa dele riu, né, perguntou por que você riu. E ali ela deu um nome para o filho dele. Quando veio a nascer, o nome do filho dele era Riso, que também é conhecido como Isaac. E acontece que Isaac cresce, chega uma hora em que Deus chama Moisés para o monte, e para o Monte Moriá. Sabe o que simboliza o Monte Moriá? Simboliza o monte do sacrifício. Nos montes da vida, Deus vai exigir de nós esse monte do sacrifício. Porque quando Deus ele fala para Abraão: Abraão,
traga o teu filho, teu único filho, ao monte chamado Moriá, sobe com ele lá em cima e oferece ele a mim em sacrifício. Suboi. Moriá foi o monte onde Abraão precisou entregar o seu maior bem, o seu bem mais precioso. O que vocês acham? Abraão aqui já tinha 100 anos. Quando ele recebeu a promessa, ele tinha 70. Olha só, Deus chama ele e fala: vai para um monte chamado Moriá, e lá você vai oferecer para mim o seu bem mais precioso. O que vocês acham que era o bem mais precioso? O Isaac. Então existem montes da qual nós precisamos subir, que vai exigir da nossa parte um Isaac. Só lembrando dele, ele não sacrificou o filho, ele chegou de armar o altar, deitou o menino no altar, pegou o cutelo. Na hora que ele ia sacrificar o filho, o anjo do Senhor para e segura ele, e ele fala: agora eu vejo que tu temes ao Senhor. E estava já preparado um cordeiro, e ele sacrificou o cordeiro no lugar do filho, e ali Deus honrou Abraão de uma forma grandiosa, tão grandiosa que Abraão, ele é o pai da fé até para nós, nos dias de hoje. Então existe um monte da qual nós temos que entender sobre sacrifício. Se você não renuncia a nada na sua vida, eu quero te dizer que Deus vai preparar um monte chamado Moriá na sua vida também. Por quê? Porque esse monte chamado Moriá é um monte onde nós vamos aprender a deixar para trás algumas coisas. Olha só, ali Deus não queria apenas o sacrifício do seu filho chamado Isaac. O que Deus realmente queria era o coração de Abraão. Até onde Abraão estava com o seu coração? Será que Abraão estava buscando, adorando, gostando mais do filho do que do próprio Deus? Então Deus muitas das vezes vai ter um monte Moriá para ele testar o meu e o seu coração. Aonde está o teu coração? Meu coração está na minha esposa totalmente. Não estou falando que não tem que ter. Lógico que tem que ter. Mas a Bíblia fala assim, Jesus ele dá duas direções. Ele fala assim que para que nós possamos buscar a Deus em primeiro lugar, né? Buscar a Deus e as outras coisas depois vai ser acrescentado. A Bíblia fala que Deus ele é aquele da qual nós temos que ter sempre a busca dele em primeiro lugar. Olha só, aqui eu quero deixar bem claro: a maturidade começa quando aprendemos a entregar a Deus não apenas o que temos, mas aquilo que somos. Quando nós começamos a entregar o nosso coração a Deus, nós vamos tendo níveis maiores de amadurecimento. Existem situações, querido, existem situações que estão fora do seu controle. Você pode ter o dinheiro que for, você pode ter a saúde que for, você pode ser bonito que for, você pode ter o título de presidente dos Estados Unidos que for, mas vai chegar uma hora que a situação vai estar além disso que você tem, que você é. Vai chegar um momento que você vai precisar fazer alguma coisa. E muitas das vezes essa coisa é você confiar em Deus. Confia em Deus, entrega. A maturidade começa então quando aprendemos a entregar a Deus não somente o que temos, mas quem somos. Entregar não é perder, entregar é confiar. Entregar não é perder, entregar é confiar. Isso aqui já é um dos pontos que a gente vai compartilhar na célula, tá? Estou falando do primeiro monte, que é o Monte Moriá. A gente vai estar compartilhando na célula lá para frente. Outro ponto é o Monte Horebe. Monte Horebe é o monte da voz. Quem passou nesse Monte Horebe? Está lá em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Deus ele chama um homem a subir ali. Tem um homem que está pastoreando as ovelhas, e ele, acho que alguma ovelhinha foi mais para cima um pouco. Ele foi atrás dessa ovelha, e ele se depara numa situação que ele vê uma sarça pegando fogo. Porém a sarça ela não era consumida. A sarça estava em chamas, mas a sarça não era consumida. Quem é esse personagem? Moisés. Então esse homem ele subiu nesse lugar, nesse monte chamado Monte Horebe. No Horebe Moisés encontrou a sarça que ardia e não se consumia. Ali Deus o chamou para libertar Israel. Mas Moisés hesitou até ouvir a voz de Deus, o chamando pelo nome. Haverá momentos no monte da vida que Deus vai te chamar a subir esse monte. A gente viu que o Monte Horebe, a gente viu que o Monte Moriá era de entrega.
Mas o Monte Horebe é o monte onde nós ouvimos a Deus. É quando Deus fala em nosso coração e nós aceitamos obedecer à voz dele. Maturidade espiritual passa por aprender a discernir a voz de Deus no meio do barulho do medo, da autopiedade e das desculpas. Moisés, quando ele ouve Deus chamando ele, qual que foi a intenção de Moisés? Tá bom Deus, eu vou fazer isso que o Senhor me manda. Foi isso. Quem lê a história de Moisés, ele não queria ir para o Egito para ser o libertador do povo. Na verdade ele estava com medo, ele deu um monte de desculpa. E Deus falou para ele: somente vai, Moisés, que teu irmão vai contigo, teu irmão vai falar por você. Só vai, Moisés. Temos que ter em alguns momentos da nossa vida, esse entendimento que Deus ele está nos chamando. Deus vai nos colocar nesse monte chamado Horebe, que faz parte do monte da vida. E nesse monte Horebe, Deus vai te chamar. Deus vai dar uma direção para você. E muitas das vezes você vai falar: não quero, como Moisés muitas das vezes falou. Mas Deus ele vai te confrontar nesse monte. Amém? Você tem ouvido a voz de Deus? Ou apenas o eco do passado? Você tem ouvido a voz de Deus? Ou somente aquele eco? Mas você foi isso lá atrás. Você fez isso lá atrás. Será que a acusação tem impedido você, a acusação do diabo na sua vida, tem te impedido de ouvir a voz de Deus nesse monte Horebe? Porque o inimigo ele sempre vai fazer o que sempre fez: acusar. E quando Deus te propor algo, Deus colocar você no monte Horebe e te der uma direção, e você ao começar a ouvir a voz de Deus, ecos do passado vão vir sobre a sua vida. E quem vai estar fazendo isso? O inimigo. Deus vai te chamar para fazer alguma coisa no Monte Horebe, mas Satanás ele vai vir, mas ele não pode, você não pode, porque você fez isso, você foi aquilo, fez isso, aquilo e aquilo. Então, tenha o ouvido atento no Monte Horebe para ouvir a voz de Deus. O Espírito ainda chama, ainda envia e ainda capacita. Êxodo capítulo 3, versículo 12. Olha o que Deus fala para Moisés. Êxodo 3, 12, Eric. Somente esse versículo. Depois vocês estejam lendo Êxodo capítulo 3. Mas olha só o versículo 12. Está escrito assim: então disse Deus, e disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal que eu te enviei, quando houveres tirado esse povo do Egito. Servireis a Deus na onde? Eita Deus! No monte da vida. Subir o monte da vida é um processo. Para que a gente possa fazer como Moisés fez, temos que estar no monte Horebe com o coração, com os ouvidos atentos para a direção de Deus. O terceiro monte é o monte do confronto. O monte do confronto está lá no livro de 2 Reis, 1 Reis, capítulo 18. Conta a história de um profeta que ele era da terra de Tisbe, também chamado de Elias, ou Tisbita. E aconteceu que Elias ele foi levantado por Deus para ser o grande profeta que iria libertar o povo da situação que o rei estava fazendo em Israel naquele período. Era o rei chamado Acabe e a sua esposa chamada Jezabel. Uma família totalmente voltada para a adoração a ídolos satânicos, faziam sacrifícios e tudo mais. Mas Deus levanta um homem chamado Elias. E esse homem chamado Elias, ele faz um desafio para esse rei chamado Acabe. E ele fala: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou lançar um desafio para você, rei Acabe. Nós vamos invocar o Deus verdadeiro, porque ele está aí com seus Baal, Beelzebul, sei lá o que, Então aquele Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. Acabe, você topa? Rei Acabe falou: topa. Então eles subiram para um monte do desafio, quer dizer, um monte do confronto, chamado Monte Carmelo. Nesse Monte Carmelo, Elias dá a opção: olha, Acabe, você começa primeiro, você com seus sacerdotes de Baal. E a Bíblia diz que eles levantaram um altar e começaram ali a clamar a Baal, e Baal não respondia. Elias começa a tirar onda com eles, fala: talvez ele está de assumir, talvez ele foi para algum lugar e ele não está te ouvindo. O pessoal clama mais alto, e eles começaram a clamar mais alto. E ali, aquele homem, ele começa
a tirar onda com aqueles sacerdotes de Baal, e chegou ao ponto que eles já estavam se autoflagelando e Baal não respondia. Por quê? Porque não é um Deus verdadeiro. Muitas das vezes nós precisamos subir montes que vão nos confrontar. Eu acho isso boi nessa passagem que Elias ele faz uma afirmação com o povo. Ele fala assim: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Ele falou para o povo de Israel: ou vocês seguem a Deus ou seguem a Baal, mas não pode ficar cocheando em dois pensamentos. O que Elias estava falando para o povo de Israel? Ele estava tirando o povo de Israel do seu lugar de comodismo. Elias estava confrontando o povo: ou é Baal ou é Deus, mas não pode ficar no meio termo. Então, nesse monte da vida, existe também o Monte Carmelo para nós. E esse Monte Carmelo, ele é chamado de quê? Do Monte do Confronto. Você está disposto a ouvir um confronto? Você se incomoda se eu falar para você, homem, ser mais homem? E eu não estou falando de questão relacionada a sexo, mas você ser uma referência na sua casa. Isso me confronta muito, porque eu achava que eu era um bom marido, um bom pai, mas precisei passar num monte de confronto para me ver que eu preciso melhorar muito. Você se confronta, esposa, se eu te disser que você precisa ser uma melhor esposa, que há áreas na sua vida e na vida do seu marido, individualmente, tanto do marido quanto da esposa, que precisam de um confronto. E ser confrontado é algo da qual nós não gostamos. Mas quando nós passamos por esse monte, Deus ele vem e nos volta, começa a moldar a nossa vida, e nós começamos a ser maduros espiritualmente, para entendermos que existe somente um Deus que tem o poder realmente de fazer grandes coisas na minha vida. Porque se nós não formos confrontados, nós vamos viver no comodismo para sempre. Se nós não formos confrontados, nós vamos querer sempre ser somente, sempre receber e nunca dar. Mas quando nós passamos no monte do confronto, é lá que Deus nos chacoalha. É lá que tem um Elias que fala assim: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se for para seguir a Deus, segue a Deus. Se for para seguir Baal, cai com tudo, vai com tudo para o lado do Baal. Mas não pode ficar no meio termo. E eu acho isso bom que Elias ele faz isso. Elias no Carmelo, ele confrontou a idolatria de Israel. Foi ali no Monte Carmelo que o fogo caiu. Olha só. Então, Elias ele espera o povo lá, os sacerdotes de Baal, fazer. O pessoal começou desde manhã, ficou até meio da tarde. Aí vai Elias, fala: bom, vocês clamaram, vocês autoflagelaram, não aconteceu nada, vamos fazer um negócio, está muito fácil esse desafio aí. Aí Elias edificou um altar dele, pôs o sacrifício. Já era difícil para o outro lado entender qual Deus iria responder. Elias ele vem e joga água em cima do altar que ele tinha levantado. Potencializou a dificuldade. E ainda ele fez ao redor, cavou um buraco ao redor e ficou cheio de água ali. E a oração de Elias foi uma das orações mais lindas da Bíblia. Ele fala: Senhor, tem aí esse texto? Abre aí, Eric, vou procurar. Capítulo número 18, 1 Reis 18. Vê se é o 39, Eric. 1 Reis, capítulo número 18. Deixa eu achar aqui. Aleluia. 1 Reis 18. E? Deixa eu achar aqui rapidinho, Eric. É uma das orações mais subis da Bíblia, que eu acho, né? Dividir o novilho de maneira que ela morria. Aqui, vê o verso 36. 36 e 37. Olha lá a oração do profeta Elias. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de quem? Daquele que já havia subido o monte da entrega. O Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel
e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Uma oração simples. Olha só o versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizesse voltar o seu coração. Era um povo que estava em dúvida, era um povo que estava entre Baal e Deus. A oração de Elias era essa. E o versículo número 38, olha só o que acontece. Olha só a resposta de Deus quando ele ouve essa oração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 39, olha só a resposta do povo. E vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram o quê? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Monte da entrega. Se Elias não sobe aquele monte, não confronta o monte do confronto. Se Elias não sobe aquele monte, não confronta todo Israel, não confronta os sacerdotes de Baal ali, eles não iriam reconhecer que existe somente o Senhor como Deus. Deus tem um monte, nesse monte da vida, tem um monte do confronto preparado para nós. Nós vimos um monte, os montes da qual nós vimos aqui, está no terceiro. O primeiro monte foi o monte da Moriá, que é o monte da entrega. O segundo monte é onde que Deus fala conosco. O terceiro monte é o monte do confronto. E o quarto e último monte, da qual nós precisamos, esse é Subarachê, esse é Subor. Quarto e último monte, desses que a gente está vendo no monte da vida. Sem esse monte, não adianta você vir aqui na igreja. Sem esse monte, não adianta você vir aqui se não passar por esse monte. Todos nós só vamos ter uma dimensão, um entendimento maior de Deus quando passamos por esse monte. Chama-se o Monte da Revelação. E esse Monte da Revelação está lá em Mateus, capítulo de número 17, a partir do versículo 1. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1. Quando Jesus, ele chama ali Pedro, Tiago e João no monte. E ali nesse monte, o que acontece? Jesus, ele se transfigura diante deles. Deixa eu ver aqui. Vamos ler. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. 3. E eis que lhe apareceram quem? Olha lá, quem que estava no monte? Moisés, que ouviu a Deus no Monte Horebe. Elias, que subiu o Monte Carmelo e confrontou, que eu falo que é o monte do confronto. Monte aonde se ouve Deus, monte aonde é o confronto. Falando com ele. Versículo 4. E Pedro respondeu a Jesus, disse: que bom é esse lugar, Que bom estarmos aqui. Se quiser, podemos fazer 3 barracos ou tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Versículo 5 Vamos até o 9. E estava ele ainda a falar, e eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da luz saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram o quê? Grande medo. E aproximaram-se então Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Último versículo 9. E descendo eles do monte. E o quê? Descendo eles. O que eles tiveram em cima do monte? Uma revelação. Tiveram uma revelação de Jesus. Não adianta você estar aqui hoje, você andar com uma Bíblia debaixo do braço, como era no meu tempo atrás. No meu tempo não tinha Keitai, mas os crentes eram facilmente detectados que eles andavam com a Bíblia debaixo do braço. Não adianta você vir na igreja, ter um entendimento, que você possa, através de outras formas, sem ter uma revelação de Deus. Esse texto diz que eles desceram um monte. Volta lá, Eric ou Andres. O texto diz que eles desceram
desceram do monte, de um monte de uma revelação, de um lugar onde eles tiveram uma experiência sobrenatural com Deus. A pergunta que eu faço para vocês: será que eles desceram igual da forma que eles subiram? Esses três, eles viram quem? Eles viram Jesus, eles viram Elias, eles viram Moisés no monte. O texto diz: Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Eles vivenciaram algo que ninguém vivenciou, e aquela revelação ficou no coração deles. Aquela revelação de quem realmente era Jesus só ficou entre eles. Querido, Jesus revelou a eles ali como Jesus é no céu. Imagina, por isso que eles caíram no chão com medo, porque eles viram Jesus da forma que Jesus se apresenta no céu. Enquanto nós não tivermos uma experiência sobrenatural com Deus, nós não vamos ser impactados ao ponto disso ser uma marca na minha vida, na sua vida. Algo tem que marcar, quando nós temos uma experiência com Deus, como esses três tiveram, algo em nós muda. Esses homens, quando desceram do monte, eles desceram impactados, porque eles viram o Senhor, e eles ouviram uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. O que ele diz? Aquela voz ainda disse o quê? Escutai-o. Presta atenção no que ele diz. Enquanto nós não tivermos uma experiência forte com Deus, não estou falando que você é para subir amanhã um monte de desculpa, mas eu estou falando para você entrar no seu quarto, dobrar o teu joelho e orar ao ponto que você tenha uma experiência impactante com Deus, como esses homens tiveram. E quando esses homens tiveram essa experiência, isso marca a vida de qualquer um. Quem já passou por experiências com Deus? Impactantes com Deus. Eu lembro do tempo que eu aceitei Jesus. Eu lembro o dia. Eu lembro que foi no ano de 1999, no dia 9 de maio. 1999. Eu entreguei a minha vida para o Senhor lá naquele culto. A igreja, ela não era muito grande, mas era comprida. E eu ficava lá no fundo. E o pastor falou, e naquele tempo tinha que vir na frente para receber a oração. E para chegar até lá na frente? Difícil demais. E eu queria saber quem que falou a minha história para o pastor. Eu queria pegar esse camarada. Eu falei: quem que contou a minha história para o pastor? Mas eu sabia que era Jesus que estava falando. Mas isso só acontece, e aquilo lá marca a vida da gente. Quando nós temos encontros, quando nós temos revelação do Senhor, temos a nossa vida transformada como esses homens tiveram. Então existe o monte da entrega, o monte onde ouvimos a voz, o monte do confronto e o monte da revelação. Esses montes têm que estar nas nossas vidas, amém? Para finalizar então, eu gostaria de convidar o Ministério Louvor, já para a gente já estar terminando. Mas eu gostaria de estar falando um pouquinho. Pode vir, Ministério Louvor. Amém? Maturidade espiritual não é somente lutar, é ver Jesus como Ele é. Olha só, maturidade espiritual não é somente lutar, mas é ver Jesus como Ele é. Quanto mais o vemos, mais somos transformados. É no monte da revelação que quando nós mais olhamos para Jesus, mais nós vamos sendo transformados. Como está a sua visão? Ela ainda está apenas para o mestre, ou você tem olhado para outros lugares, né? Então, a conclusão de tudo isso que eu quero falar nessa noite é que a jornada da maturidade no monte da vida, ela é feita de montes. Não porque Deus quer nos ver lutando, mas porque é lá no alto que Ele quer ter um encontro conosco. É a maneira de Deus falar conosco, de uma maneira mais forte, em cima de cada monte. Monte da entrega, monte de onde ouvimos Deus, monte do confronto e monte da revelação. O mundo está cheio de cristãos que andam em círculos com o povo no deserto. O povo no deserto era uma viagem somente de 40 dias. Mas aquele povo ficou quanto tempo no deserto? 40 anos no deserto. Que nós possamos nessa noite falar como Caleb disse: dá-me esse monte. Então chegou a hora de amadurecer, de deixar coisas lá para trás realmente, não ficar realizando acusações que o inimigo tem jogado na sua vida, algo que tem te prendido. O que nós queremos nessa noite é que você possa guardar essa mensagem aqui.
né? E eu aproveitei a oportunidade que nós viemos do Legendários, viemos de um monte, para estar trazendo essa palavra também. Que o crescimento ela é em fé, mas precisamos tomar atitudes também na nossa parte. Precisamos entender de renúncia, de coragem, de visão. Então eu gostaria que os irmãos já se colocassem de pé. Nós vamos estar já encerrando. Aleluia. Não sei qual tem sido o monte que Deus tem te chamado para subir. Qual é o monte que Deus tem te chamado para subir? Será que você, quando nós entendemos que existe um monte da vida para subir, mas existem alguns montes, desse monte da vida, que pode ser um monte da entrega. Pode ser o monte Horebe, onde nós ouvimos o Senhor. Pode ser o monte Carmelo, onde Deus nos confronta. Pode ser o monte da revelação. Não sei qual desses montes você tem ouvido Deus nesse momento para estar te chamando aí nesse monte. Eu gostaria de colocar diante de vocês que Deus nessa noite Ele quer fazer uma aliança com cada um de vocês. Eu creio que Deus Ele tem preparado um nível maior de intimidade para nós. A parte de Deus já está pronta, mas Ele necessita que nós venhamos a tomar atitudes. Eu acho isso bom a vida de Caleb, porque ele já era um senhor de 80 e poucos anos. E ele ainda queria subir um monte cheio de gigantes e cidades fortificadas. Mas ele tinha a convicção de que ele iria expulsar aqueles gigantes. Ele iria ganhar aquelas cidades fortificadas. Porque ele não acreditava na força dele, mas ele acreditava na força do Deus a quem ele servia. E ele acreditava que conforme ele fosse subindo, Deus iria subir com ele. Esses montes da qual eu falei, nós não vamos conseguir subir sozinhos. Isso é algo que a gente aprende, é a unidade. Você não vai conseguir subir o monte da entrega sozinho. Você precisa de alguém para te acompanhar. Você não vai subir o monte do confronto sozinho. Você precisa de alguém para te acompanhar. O monte onde Deus se revela, você vai precisar de ajuda. E o monte onde Deus ele vem e Ele nos dá a direção, você vai precisar de ajuda. E nessa noite eu quero estar orando com vocês, para que Deus possa estar fazendo algo grandioso na vida de vocês. Mas antes disso, vamos ouvir um louvor?